Bom dia, tudo bem com vocês aí? Estamos começando aqui nossa transmissão. Feliz sábado para todos. É o seguinte, nós vamos fazer um resumo da lição, mas antes de fazer o resumo da lição, nós vamos fazer duas coisas. Nós vamos orar com você que está aí assistindo, para que Deus continue abençoando a sua vida, sua família, né? Nesses dias que nós estamos vivendo aí de isolamento social, muitas pessoas estão em casa, estão com suas rotinas bastante modificadas e muitas vezes não sabem bem como lidar com o tempo, né, com algumas coisas. Orar a Deus para que Deus te abençoe na sua família, para que você possa ter uma rotina. É importante ter rotina nesses dias, hein? E vamos também fazer um sorteio. Então é o seguinte, daqui a pouco eu vou pedir aí o Lemuel para me ajudar, tá certo? Vou fazer o sorteio. Então todo mundo que entrar aí, o Lemuel vai fazer a anotação dos nomes. Aliás, eu vou pedir a Cleane. Cleane, acho que foi a nossa primeira ali a entrar, não foi, Cleane? Tá me ouvindo aí? Cleane, nossa super secretária, faz a gentileza, pedir licença ao Lemuel para a Cleane fazer isso. Todo mundo que for entrando, Cleane, anotando o nome, que daqui a pouco. Olha só, vou mostrar aqui, o pessoal ver que a coisa é potência, ó. Aqui, ó. Um dos prêmios é esse aqui, olha. Você sabe o que é esse aqui? Aí, ó, Meditação 2020, Pastor Benefrites, Bênção Pura. E esse aqui, ó, Bíblia, capa de luxo. Olha que sensacional. Tá aí. Beleza? E tem mais um presente aí, né? O Lemuel também tem um presente aí. Manda a foto pra mim, Lemuel, pelo WhatsApp aí, que depois eu vou mostrar pro pessoal aqui o outro presente aí. Beleza, gente? Amigos, muito bem. Então, quem tá chegando agora, quem já chegou, já sabe. E aí, antes de encerrar, na hora que a gente estiver ali lendo algumas perguntas ou comentários, a gente vai fazer o sorteio também. Fechou? Muito bem. Vamos fazer uma oração então. Vamos agradecer a Deus por esse sábado, né? Sábado é um dia assim muito especial. Não sei se vocês têm esse mesmo sentimento, mas sábado assim é como se tivesse um chip em mim que fosse trocado assim. Eu sinto uma renovação, uma paz, que é algo assim inexplicável. Louvado seja Deus por isso, né? E a nossa ideia, antes da oração, só para me dizer uma coisa, a nossa ideia é que todos os sábados, 9h30, a gente tem esse momento. Eu estou compartilhando também no meu Facebook, então muitas pessoas vão assistir. Vocês estão tendo o privilégio aí que o sorteio hoje é só para a Igreja do Nazaré. Mas conforme a gente for ampliando, a gente vai fazendo sorteios também em geral para motivar o pessoal, até mesmo o pessoal conhecer aí a nossa igreja, a Igreja do Nazaré, que é uma grande bênção, né? E assim como as outras igrejas do distrito também. Vamos fazer uma oração então? Como você está, se você puder parar um pouquinho, nós vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos nessa transmissão. Louvado seja teu nome, porque ainda que online, ainda que não presencial, o conteúdo é a palavra de Deus, o objetivo é a adoração, o propósito, Senhor Deus, é fazer com que, permitir que a tua obra continue sendo realizada em nossos corações, em nossa vida. Por isso, abençoe esses breves momentos que vamos ter de recapitulação, que nós não vamos fazer um estudo exaustivo, vamos apenas recapitular algumas questões importantes da nossa lição, da lição da Escola Sabatina. Então, permaneça conosco, Senhor, porque tua presença nos garante a vitória e tudo aquilo que nós precisamos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem. Queridos, então, vamos aí na nossa lição, né? Nós já estamos na lição número 4. Como vocês sabem, nós estamos estudando sobre a interpretação das Escrituras. Nesse trimestre, nós estamos estudando sobre a interpretação das Escrituras. E é uma lição assim que está trazendo alguns aspectos muito interessantes. Porque falar sobre a Bíblia e as Escrituras é algo que, para muitos de nós, pode ser bastante conhecido, mas ao estudar a lição você vai perceber que a lição nos ajuda a aprofundar alguns aspectos e pensar em questões que muitas vezes nós não pensamos, se não fosse através do estudo da lição da Escola Sabatina, que nos remete à Bíblia, a Palavra de Deus, né? Então veja bem, o tema geral do trimestre é a interpretação das Escrituras e hoje nós vamos falar sobre a Bíblia, que é a fonte autoritativa da nossa teologia. Então esse é o tema de hoje, a Bíblia, a fonte autoritativa da nossa teologia. O verso aí para nós termos como verso-chave, está em Isaías 8:20, que diz assim: a lei e ao testemunho, se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Né? Então, Isaías
verso 8 e 20 está falando aí que deve haver uma harmonia entre a lei e o testemunho, né? Ou seja, é necessário que haja uma harmonia daquilo que é ensinado, daquilo que é vivido. Muito bem, queridos. Vocês sabem que nem todas as igrejas elas têm a Bíblia, infelizmente, a Bíblia como fonte autoritativa da teologia deles, né? Na verdade, a função da Bíblia, muitas vezes, ela vai mudando de igreja para igreja. Ainda que muitas vezes as pessoas vão falar assim, mas eu acredito na Bíblia, eu acho que a Bíblia é a palavra de Deus. Muitas pessoas que falam assim, na igreja onde ela congrega, a teologia que ela prega ou aprendeu, na prática não mostra isso. E acaba que em algumas igrejas a função da Bíblia ela pode ir variando, né? Então é importante, hoje nós vamos estudar um pouco sobre 5 elementos que formam o nosso pensamento teológico, né? Em outras palavras, 5 elementos que formam a nossa teologia, tá certo? E esses fundamentos, nós precisamos submeter eles das Escrituras. Na verdade, esses 5 elementos, eles formam toda a teologia humana, né? E aqui nós vamos tentar organizar bem para ver até que ponto eles podem influenciar ou não na formação da nossa teologia, do nosso pensamento teológico, ok? Primeiro nós vamos falar sobre as tradições, né? Sobre as tradições. Ali, como eu falei, apresenta 5 elementos. O primeiro é a tradição. As tradições é interessante porque existem muitas tradições bonitas. A tradição em si, querido, eu quero dizer para vocês que não é uma coisa ruim, tá? Deixar bem claro. A tradição em si não é uma coisa ruim. Mas, até porque existem tradições que foram deixadas pelos nossos pais, pelos antigos assim, que são legados bonitos. Agora, existem questões sim das tradições que são bastante negativas, tá? Por quê? Porque as tradições, de forma simples assim, geralmente são o quê? São rituais, são práticas que a gente aprende. No passado, era muito comum que os mestres ensinassem os discípulos, né, algumas tradições, e esses discípulos passassem para frente essas tradições, e assim por diante. E o interessante é que conforme essas tradições vão sendo passadas para frente, cada vez mais vai se acrescentando detalhes, ok, a essas tradições. Cada vez elas vão ficando mais elaboradas, e aí acaba perdendo até mesmo ali o objetivo principal ou o foco inicial daquela tradição. A questão é que Jesus, ele, em algum momento, ele criticou as tradições. Por quê? Porque, infelizmente, os fariseus estavam levando para um outro extremo, né? Nós temos um exemplo lá em Marcos, não vou ler aqui, mas fica aí como uma dica para você ler hoje. Você deve ter lido também, tem Marcos capítulo 7, verso 1, verso 13, onde Jesus ali ele repreende os fariseus, né? Está aí na Bíblia, do capítulo 7, verso 1, verso 13, Jesus ele repreende os fariseus, os judeus, por comparar ou colocar a tradição acima da Bíblia, né? Como eu disse, a tradição ao longo do tempo ela vai acrescentando alguns aspectos. Jesus ali, ele repreende os judeus por eles comparar ou colocar a tradição acima da Bíblia, né? Indicando os discípulos, o começo em lavar as mãos, depois Jesus fez referência a uma tradição que eles tinham, né? Que ele chamava de Corban, né? E que na essência das palavras assim, eles usavam isso para se eximir de algumas responsabilidades em relação aos pais, em relação aos idosos, né? E colocando essa tradição até acima da Bíblia e ferindo um dos mandamentos de Deus, que é honrar pai e mãe. Então veja, tá claro aí que o grande é quando então nós acabamos deixando que a tradição fique acima da palavra de Deus, né? Eu gosto muito de uma frase de um pensador, o sobrenome dele é Pelikan, ele é um historiador cristão. Ele disse assim: a tradição é a fé viva dos mortos. Olha o que ele disse. A tradição é a fé viva dos mortos. Ou seja,
as pessoas deixam um legado bonito, isso é o lado positivo, né? Existem muitas coisas bonitas que a pessoa pode deixar. Mas agora o que ele diz assim, ó? O tradicionalismo, ou seja, o tradicionalismo é a fé morta dos vivos. O tradicionalismo é a fé morta dos vivos. Em resumo, se apegar a coisas contrárias à palavra de Deus, ela traz muito prejuízo para a nossa fé. Aquele ditado, né, que a gente ouve por aí, né? Ah, porque meus pais me ensinaram assim, né? Eu aprendi assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Tome cuidado com isso, porque existem muitos legados bonitos que as pessoas deixam, né? E aquilo faz com que a pessoa é como se estivesse viva ali através aquele ensinamento, né? Aquela memória que ele deixa. Mas, sabe, o tradicionalismo, né? Se apegar a alguns rituais só porque eu nasci assim ou porque me ensinaram assim, e aí eu acabo colocando isso acima da Bíblia, isso é muito, muito perigoso. E Jesus repreendeu isso. Jesus, ele foi muito claro em relação a isso lá em Mateus capítulo 7, verso 1 ao verso 3. Ok? Bom, o segundo item que forma aí nossa teologia, né, nosso pensamento teológico, está a experiência. Veja, assim como a tradição, a experiência, ela também tem seus aspectos positivos e seus aspectos negativos. Nós somos seres que têm o aspecto emocional, né, por criação. Deus nos criou com a capacidade de amar, de sentir, né, de sentir a música, de nos relacionar. Então, a experiência é algo que está intrinsecamente em nós, correto? Mas veja, nós temos que tomar muito cuidado, porque algumas pessoas elas acabam colocando a experiência também acima das escrituras, porque veja, se eu acredito que as escrituras ela é a palavra de Deus, partindo dessa premissa que ela é a palavra de Deus, que é a revelação de Deus, eu então tenho que aceitar a função autoritativa dela, a autoridade dela. Eu não posso colocar minha experiência acima. E aí algumas pessoas, né, dá um exemplo aqui um dia, estudando a Bíblia com uma senhora, nós começamos a estudar alguns assuntos, tal. Chegou um momento que nós estudamos sobre o quarto mandamento. A gente estava estudando sobre os outros mandamentos, ela estava aceitando normalmente, né? Não terás outro Deus, tudo mais, aquela coisa toda. E aí, só quando chegou no quarto mandamento que fala sobre o sábado, eu falei, e aí? E aí, tudo bem? É fulano de tal, você entende que é assim, tudo mais? Aquele apelo que a gente faz, né? E ela me falou assim, não me esqueça disso, ela me disse assim, olha, pastor, eu preciso orar a Deus para que o Espírito Santo me revele, me mostre. Se o Espírito Santo me mostrar, aí sim eu vou começar a ser fiel a esse mandamento, a observar o quarto mandamento do sábado. Quer dizer, quando chegou em um ponto que mexeu com a estrutura ali dela, quando mexeu, vamos dizer assim, com algo que tinha a ver com a realidade dela, quando confrontou com a vontade pessoal, aí agora ela tinha que ter a experiência primeiro, ou seja, ela tinha que sentir. É muito perigoso quando nós permitimos que a questão sensorial ela seja a pauta, critério para definir aquilo que é verdade e o que não é, aquilo que é vontade de Deus e o que não é vontade de Deus. Essa senhora, ela foi ensinada a se apegar no aspecto sensorial ali, né, no sentimento, naquilo que eu tenho que sentir. Agora veja, você sabe disso. A pessoa pode ter um sonho, uma visão, mas não significa que necessariamente esse sonho vem de Deus. A própria palavra de Deus, ele adverte que Satanás ele se apresentaria como anjo de luz. Ele tentou Jesus no deserto, ele se apresentou supostamente oferecendo soluções para aquele momento que Jesus estava passando. Então veja, toma muito cuidado quando você coloca a sua experiência, o seu sentimento, porque a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso, aquilo que você sente acima da palavra de Deus, acima do Senhor. Mas por outro lado, por que forma parte do pensamento teológico, de alguma forma? Porque também tem um aspecto positivo. Depois que você se submete ao Espírito Santo, né, com humildade, aceita a palavra,
aquilo que a palavra ensina e vai se relacionando com Deus através da sua palavra, nós vamos vivendo experiência. A experiência ela vai se materializando na prática, ela vai se demonstrando na forma de praticar a fé e a verdade que estamos aprendendo, né? Bom, um outro item aí que forma a nossa teologia, né, o nosso pensamento teológico, é a cultura, né? A cultura, toda cultura tem coisas muito positivas e algumas coisas também negativas. Toda cultura tem coisas muito legais que exaltam a moral, a ética, né? Os valores que são aí universais, né? Vamos dizer assim. Mas toda cultura também tem questões que são muitas vezes até demoníacas, ou a maioria das culturas. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. A própria Bíblia diz assim: não ameis o mundo, né, as coisas que há no mundo. Ou seja, é óbvio que quando a Bíblia fala disso, a Bíblia está falando dos valores, né, um conjunto de valores que muitas vezes estão contrários à palavra de Deus. Então, o próprio Jesus disse: olha, não ameis o mundo. Cuidado com os conjuntos de valores que são apresentados. Porque muitas vezes, né, ali, os costumes, a maneira como a sociedade se relaciona ali, que caracteriza a cultura daquele lugar, é totalmente contrário aos princípios bíblicos. Ou pode haver vários aspectos que sejam contrários aos princípios da vida, pode ser incoerente com aquilo que você mesmo acredita em relação ao que é a família, a vontade de Deus para a sua vida. E para ir chegando no final aqui, a lição dessa semana apresenta mais 2 itens. O outro é a razão. É interessante que Deus ele nos criou com a capacidade de raciocinar. Agora, a razão, ela não pode ser a única e nem a principal fonte de autoridade na hora de interpretar as escrituras ou até mesmo na hora de, melhor dizendo, na hora de formar a nossa teologia. Ainda que Deus nos criou com a capacidade de raciocinar e a lição, interessante que a lição ela nos motiva a isso. Por exemplo, eu quero ler aqui para vocês alguns trechos. Se vocês forem olhar aqui, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, diz assim, ó, toda atividade humana e todo argumento teológico supõe nossa capacidade de pensar e tirar conclusões. Obviamente. Não apoiamos uma fé irracional. Nada disso. Nós não apoiamos a fé irracional. Entretanto, como consequência do iluminismo do século XVIII, a razão assumiu uma função nova e dominante, especialmente no mundo ocidental, que vai muito além da capacidade de pensar e chegar a conclusões corretas. Olha só, em contraste a isso, em contraste com a ideia de que a base do nosso conhecimento é a experiência sensorial, outra visão considera a razão a principal fonte de conhecimento. Essa visão, chamada racionalismo, é a ideia de que a verdade não é sensorial, mas intelectual, e deriva da razão. Ou seja, certas verdades existem e somente a razão pode compreendê-la diretamente. Tudo que não era evidente para a razão foi descartado e teve sua legitimidade questionada. Essa atitude afetou muitas partes das Escrituras. Todos os milagres e ações sobrenaturais de Deus, como a ressurreição de Jesus, o nascimento virginal ou a criação em 6 dias, para citar apenas alguns, não foram mais considerados verdadeiros e confiáveis. Viu, queridos? Então, ou seja, o problema é que quando nós colocamos a razão como a principal fonte, quando nós achamos que tudo tem que ter uma explicação intelectual, racional, nós acabamos abrindo mão, ou melhor dizendo assim, deixando de lado os milagres. E aí isso coloca em xeque os milagres, como, por exemplo, a ressurreição, né, o nascimento virginal de Jesus, como a lição cita aqui, e tantos outros que eu poderia citar aqui.
Quer dizer, a própria lição diz, e eu reafirmo aqui, nós não estamos ensinando nem somos a favor de uma fé irracional. Ao contrário. Mas a razão ela não é a principal fonte e nem é a prioridade. Tá? Primeira coisa, nós temos que lembrar, nossa mente foi corrompida pelo pecado. Na verdade, nós fomos, a Bíblia diz isso. O pecado, infelizmente, ele corrompeu o pensamento humano, a razão humana. Então, nós temos que submeter primeiro ao Espírito Santo, ou seja, ter humildade para ir à palavra de Deus, como Jesus fazia. Vamos aqui dar um exemplo, né? Jesus, ele usava o método indutivo. Quando ele ia nas Escrituras e a partir do que estava escrito ele ampliava. Ele usava a referência histórica e a parte da referência histórica ele ampliava. Estou sendo claro? Quer ver? Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui, olha. Lucas. Quer ver? Vou ler para vocês esse texto. Lucas 24, 27. Olha só o que diz aqui, ó. E começando por Moisés, e por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Viu aí? Então, olha só. O que o texto diz? Jesus começava por Moisés, ele tinha uma referência histórica, ele começava por essa referência, discorria por todos os profetas, ou seja, ele ia ampliando, ia expondo aquilo que ia sendo revelado, até expor todo o contexto da escritura. Ou seja, ele usava uma referência histórica, respeitava o contexto. E é interessante, né? As pessoas hoje, para ler um livro aí de filosofia e outros aí, eles se preocupam com o contexto, né? Com quem escreveu, para quem foi destinado, todas essas regras aí de hermenêutica, mas na hora de ler a Bíblia, muitas vezes desprezam isso. E aí acaba dizendo, a Bíblia está falando isso aqui é incoerente. Não, mas calma aí, é isso mesmo que está dizendo? Você lê o contexto? E muitas vezes, quando realmente entende a verdade e aquilo que é a coerência, querem submeter a uma razão humana, que na verdade é muito perigosa. A razão humana ela deve estar submetida ao poder do Espírito Santo, porque já se cremos na Bíblia, nós temos que aceitar a autoridade da Bíblia. E a Bíblia diz que os homens de Deus foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é a principal fonte que ao nos ajudar a entender a revelação de Deus, ok? Bom, para ir finalizando aqui, nós chegamos ao último item, que é a razão, né? Então, eu falei da tradição, da experiência, cultura, da razão, né? A lição fala sobre esses 5 itens e a Bíblia. Agora, é importante dizer para você que todos esses itens que formam o pensamento teológico, né? A tradição, a experiência, a cultura, a razão, tudo isso deve estar devem ser aferidos pela Bíblia. Devem estar submetidos à Bíblia, ao contexto bíblico. Tá? Porque se tudo isso anteriormente que eu falei não tiver submetido à Bíblia, não adianta nada. Né? Como eu já dei um exemplo muito claro, a Bíblia ela mostra claramente como nós devemos interpretá-la. E nós sabemos que a Bíblia é a única fonte segura de interpretação. Tem algo assim que eu achei muito bacana na lição e eu queria terminar lendo para vocês aqui algumas partes. Olha só, presta atenção nisso aqui, por favor, que vai resumir de maneira assim bem prática tudo que eu falei até agora. Presta atenção nisso aqui, ó. Diz assim, ó: quando amamos alguém, vários fatores que discutimos nessa semana entram em cena. Então, assim, quando a gente ama alguém, a gente consegue entender esses fatores que nós estamos discutindo agora, comparando com a relação do amor para com outra pessoa. Olha só. No amor experimentamos sentimentos fortes. No entanto, o amor é mais do que apenas sentimento. Não é verdade? Então, olha só.
experiência, sentimento, mas o amor é mais do que sentimento. Ao amar outra pessoa, normalmente temos algumas boas razões para fundamentar a realidade desse sentimento e o motivo para outra pessoa nos amar. Contudo, não devemos fundamentar o amor apenas na razão. Viu aí? Temos motivos, mas não devemos fundamentar esse amor apenas na razão. Em um relacionamento amoroso, tendemos a desenvolver algumas práticas ou tradições comuns que nos lembram momentos significativos juntos. Mas, quando as tradições tornam mais importantes que o próprio relacionamento, elas nos afastam do caminho correto e podemos perder algo essencial. Quando mostramos nosso amor por outra pessoa, normalmente, veja, o fazemos de maneira que se assemelham aos costumes e normas comuns de nossa cultura. Porém, quando permitimos que apenas a cultura defina como o amor deve ser praticado, podemos rapidamente ser levados a fazer coisas que não explicitamente proibidas. Permitimos apenas a cultura defina como o amor deve ser praticado, podemos rapidamente ser levados a fazer coisas que são explicitamente proibidas nas Escrituras. Por esse motivo, finalizo aqui, precisamos de uma fonte que não seja apenas de origem humana para nos guiar e orientar no amor e na vida. Precisamos de uma fonte confiável, ou seja, mais profunda do que aquilo que sentimos, mais elevada do que pensamos e mais relevante do que qualquer tradição ou cultura humana. Agradeça a Deus pela palavra duradoura e confiável que encontramos na Bíblia. Amém? Tá aí quem tem a lição de professor, tá aí no auxiliar, no finalzinho. Eu queria destacar para vocês aí esse texto que resume muito bem o que nós falamos hoje. Então, amigo, lembre-se de uma coisa: a fonte do nosso pensamento teológico e da nossa teologia é a Bíblia. E nós devemos submeter a tradição, experiência, cultura, razão, aquilo que a Bíblia diz. A partir daí, sim, esses outros itens, eles têm a sua parcela de contribuição na interpretação, na formação da teologia. Mas lembre-se que a fonte principal e segura é a palavra de Deus. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine nessa manhã. Nós vamos agora fazer um sorteio, né? E aqui eu estou pegando o celular aqui para poder dar uma olhadinha aqui nos comentários. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta antes de nós orarmos aqui. Está perguntando aqui como faço para entrar no sorteio, chega atrasado. A boa notícia é que todo mundo vai entrar, né, no sorteio. Muito bem. Amém. Eu vou ler aqui alguns comentários. Lemuel escreveu assim: a palavra de Deus está chamando para abrir os olhos à dificuldade das pessoas a aceitar a questão e aceitar que estão em caminho errado. Deixa eu ver aqui, ó. Adriana Cristina disse aqui: bom dia, Adriana, Deus abençoe. Inês, Deus abençoe. Cleane, bom dia, feliz sábado. Ok, vou falando rapidinho aqui, viu, gente? Eu quero Bíblia. Deixa eu olhar a tela, né? Eu tô. Eu quero a Bíblia, Adriana. Eu vou ganhar. Muito bem, gente, é isso aí. Feliz sábado, gente. Eu não estou falando todo mundo aqui, não. Deixa eu só ler só os comentários aqui. Tá morrendo de saudade da igreja, né, irmão? Eu também. Comentário aqui assim, o Marlene Silva: a lição dessa semana foi provado. Na lição dessa semana foi provado que devemos ser orientados pelo Espírito Santo de Deus e não o nosso pensamento. Eliane Moreira: pensamentos submissos levam à prática da obediência. Nossa fonte confiável deve ser somente a palavra de Deus, guiados pelo Espírito. Amém. Nossas ações com o Espírito Santo. Graças a Deus.
Cleide Moreira diz, palavra viva de Deus, em nenhum momento se contradiz, só precisamos estudar mais. Marlene novamente, quando amamos a Deus, automaticamente amamos uns aos outros. Você entrou aqui também. Amém, irmã Adriana. Gente, muito bem. Irmã Heloísa também entrou aí também. Vamos para o nosso sorteio, né? Gente, Deus abençoe vocês, abençoe irmã Inês, todo mundo aí que está mandando aí, né? Transmitindo a bênção de Deus, e Deus abençoe vocês também, tá? Muito bem. Vamos fazer uma oração. E aí, Lemuel não, perdão, estou trocando. Cleane, vai fazer o sorteio aí, viu? Confio totalmente na sua imparcialidade. Então, mistura aí os nomes aí de quem entrou aí. Sorteia. E aí você vai postar no comentário. Tá? Entendeu? Dá um joinha se você entendeu aí. Por da oração você vai postar nos comentários aí quem foi que ganhou. Primeiro nós vamos sortear esse aqui, ó. Tudo bem. Primeiro vai ser esse aqui, gente, ó. A primeira live com sorteio, né? Então a gente vai acostumando. Se Deus quiser, todas a gente vai fazer um sorteio, tá bom? Vou lembrar aqui, todo sábado, 9h30, gente. Nós vamos criar o costume aí, nós vamos formar o hábito. Se Deus quiser, até enquanto tiver aí essa pandemia aí, esse isolamento social, a gente vai ter sorteio. Tá joia? Vamos fazer isso, vamos divulgar, vamos falar para quem perdeu, né? A ideia é a gente começar com sorteios aí com a Igreja Nazaré, depois a gente vai ampliando, então aproveitem. Vamos lá, primeiro aqui, ó, meditação inegociável, tá muito boa essa meditação, viu? Desse ano, é uma meditação jovem, mas eu tô lendo também com a minha esposa, é porque nós somos jovens, né? Vamos lá, vamos orar, fecha os olhos aí. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Daqui a pouco a gente vai fazer um sorteio, mas antes de qualquer coisa, que o nosso pensamento nesse momento esteja naquilo que foi revelado, que aprendemos ou podemos rever com mais detalhes no estudo da semana. Hoje foi apenas uma recapitulação, foi apenas um resumo, mas que deu para entender claramente que precisamos submeter o nosso pensamento e ainda mais nossa teologia às Sagradas Escrituras. Ela é a fonte primária, a fonte principal, é a base da teologia bíblica. E através, então, da palavra de Deus, os outros itens que citamos aqui, eles vão tendo o seu papel, encontrando o seu lugar naqueles aspectos positivos, mas sempre que tivermos em dúvida entre um e outro, que deixemos de lado a dúvida com a certeza de que a palavra de Deus é o caminho vivo e eficaz para todos nós. Quero neste momento orar especialmente por aquelas pessoas que estão nos ouvindo, que irão nos ouvir, mas de maneira muito especial pela Igreja do Nazaré, os irmãos mais idosos que nesse momento estão nas suas casas, ou aqueles irmãos que têm alguma enfermidade, talvez alguém nesse momento que está até receioso de sair na rua, que está assim muito inseguro quanto ao futuro. Senhor, que essa pessoa lembre-se, possa se lembrar que há um futuro com esperança e há uma garantia em Cristo Jesus. E a Ele entregamos nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Vamos lá então no sorteio. Vamos lá. Eliane, tira o primeiro papel e solta o primeiro nome aí. Não sei se aqui não colocou. Vai lá, gente. Bem, deixamos o sobremesa aí pro finalzinho aí, né? Vamos lá. Aí, ó. Se não sair o nome, eu vou dar para essa ganhadora aqui, viu, gente? O pessoal tá na expectativa aí, ó. Escola Sabatina, ó. Feliz sábado para todos. Vou sair, tá bom? Sorte para vocês. Aí, já saiu aí, ó. Vamos ver aqui.
Não, sorteia outro então. Eu não vou, viu, Cleane? Sorteia outro, porque hoje eu prometi que o sorteio ia ser pro pessoal do Nazaré, viu, gente? Mas na próxima, nós vamos ampliar o sorteio. Vamos fazer sorteio para a Igreja de Nazaré e para quem vai ter vários, tá bom? Só para cumprir minha promessa, né? Vai lá, Cleane, sorteia outro aí, jovem. Inês Cocino, é isso mesmo, Cleane? Ah, irmã Inês Cocino. Tá aqui, ó. Irmã Inês Cocino vai ganhar a meditação. Ou ganhou a meditação, né? Vou deixar com a Cleane, você vai pegar com a Cleane depois, tá bom? Vamos lá. Manda outra aí, ó. Aqui que benção. Ruth? Eu, Cleane, sério? Quem ganhou foi minha esposa? Manda um joinha aí, só, porque eu tô até em dúvida agora. Gente do céu, será que foi minha esposa que ganhou? Meu pai. Ruth, foi Ruth mesmo. Nossa, dona Ruth. Parabéns. Olha, não foi marmelada, viu aí, tá vendo? A prova. Muito bem, vamos sortear agora o outro, fazer o outro sorteio. É, nós vamos sortear agora uma camisa do Ministério Jovem. Essa camisa contra com o Lemuel, ele já me falou qual camisa é, muito bonita. Não vou mostrar a foto aqui não para ganhar tempo. Manda brasa, sorteia aí, Guilherme, a próxima. Vamos lá, camisa do Ministério Jovem, bacana. Não é desse ano não, tá, gente? Mas é muito bonita, viu? Vamos lá, Guilherme, a próxima. Se você ganhar no servir, você pode me dar, tá? Pode deixar comigo, não tem problema. Você pode dar para alguém. Já foi? A próxima? Muito bem. Então, Cleane, coloca aí o nome das três pessoas que ganharam, então, por favor, para não ficar nem dúvida. São três brindes, tá? Primeiro essa meditação aqui, depois a Bíblia e o terceiro ganhador, a camisa. Ok? Vamos ver aqui. Marlene Silva. Ah, olha, Marlene Silva que ganhou. Que bênção. Muito bem. A Ruth ganhou a meditação, sim. A Ruth ganhou a meditação? Então vamos fazer o seguinte, Guilherme. Sorteia de novo aí a meditação, que nós já temos. Se Ruth ganhou a meditação, sorteia de novo aí. Nós já temos, para ver quem vai ganhar a meditação. Vamos lá. Ruth já tem. Os corações estão aparecendo aí. Os corações estão. Expectativa. Ai, meu Deus. Coloca o coraçãozinho aí. Você quer ganhar. Ai, ai, ai. Esse sorteio virtual, eu tô meio perdido nesse sorteio, mas tá valendo. Vai lá. A Bíblia foi Marlene, muito bem. Então, só para reiterar aí, a Marlene ganhou. Foi a... Muito bem. Vamos lá, vamos organizar esse negócio. A meditação agora. Agora falta a camisa. Gente, falta a camisa ainda? Nossa, mãe. Então, Guilherme, então sorteio e coloca o nome dos três ganhadores. Só a expectativa. A meditação foi a Adriana Cristina. É isso? Então coloque o nome dos três aí.
favor. Então, ó, a meditação foi a Adriana, a Bíblia foi a irmã. Parabéns, gente. E a camisa, vou só conferir aqui, para finalizar aqui. Lemuel. Ué, ficou com Lemuel mesmo? É isso aí, varão. Então, a Lemuel a blusa. Ok? Então, lembrando aqui, Marlene, a Bíblia é sua, Marlene. Meditação, Adriana. É isso? E a blusa, Lemuel. Então é isso, gente. Deus abençoe vocês, viu? Um abraço. Vamos continuar aí. A gente vai melhorando aí, né? Para que a gente possa cada vez mais abençoar, ser abençoado pela palavra de Deus e abençoar a vida dos irmãos aí, tá bom? Deus abençoe vocês. Um forte abraço, tá? Em nome de Jesus. Deus abençoe. Tchau.